Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um diálogo espírita. A doutrina espírita nos trazendo consolação e conhecimento. Então, neste momento, vamos fazer a prece inicial, agradecendo o nosso Pai pela nossa noite, pelo nosso amanhecer, pelo dia em que passamos com a família, no nosso local de trabalho, agradecendo a Deus sobre todas as bênçãos e pedindo humildemente que a misericórdia divina derrame bálsamos de luz, de cura aos nossos irmãos doentes nos hospitais, nas geriatrias, nos lares. Que o amor do Cristo envolva toda a nossa humanidade, trazendo ao nosso planeta Terra a esperança e a fé. Que assim seja. E o tema de hoje, do capítulo 74, do livro Pão Nosso. Más palestras. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo, 1 Coríntios 15, 33. A conversação menos digna deixa sempre o traço da inferioridade por onde passou. A atmosfera de desconfiança substitui imediatamente o clima da serenidade. O veneno de investigações doentias espalha-se com rapidez. Depois da conversação indigna, há sempre menos sinceridade e menor expressão de força fraterna. Em seu berço ignominioso, nascem os fantasmas da calúnia, que escorregam por entre criaturas santamente intencionadas, tentando a destruição de lares honestos. Surgem as preocupações inferiores, que espiam de longe, enegrecendo atitudes respeitáveis. Emerge a curiosidade criminosa, que comparece onde não é chamada, emitindo opiniões desabridas, induzindo os que a ouvem à mentira e à demência. A má conversação corrompe os pensamentos mais dignos. As palestras proveitosas sofrem-lhe em todos os lugares. A perseguição implacável e imprescindível se torna manter-se o homem em guarda contra o seu assédio insistente e destruidor. Quando o coração se entregou a Jesus, é muito fácil controlar os assuntos e eliminar as palavras alvitantes. Examina sempre as sugestões verbais que te cercam no caminho diário. Trouxeram-te denúncias, más notícias, futilidades, relatórios malsãos da vida alheia? Observa como ages. Em todas as ocasiões há recurso para retificares amorosamente, porquanto podes renovar todo esse material em Jesus Cristo. Então, Paulo nos traz aqui, através desse versículo de 1 Coríntios, um pensamento para nos refletirmos muito sobre este tema, as más palestras. As conversações diárias que temos muitas vezes indignas, as fofocas, né, que circulam no nosso meio. Vamos então dar as boas-vindas ao nosso irmão Loivo. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, irmã Ângela, pela acolhida. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os irmãos que nos escutam. Eu estava refletindo, irmã, sobre essa palavra que você leu,
E no começo, primeiramente, eu vi como palestras. Será que seria aquilo que a gente procura nas casas espíritas, falar para as pessoas? Também, né? Como a gente estava dizendo agora há pouco, uma palavra errada pode trazer consequências muito graves na vida dos que nos escutam. Mas principalmente na nossa convivência diária, no nosso trabalho, na nossa família, até nos nossos momentos de descontração, que a gente se encontra com os amigos. Muitas vezes vêm assuntos à tona, conversas, maledicências, o observar da vida alheia sem critério, às vezes julgando, às vezes condenando. Esse tipo de coisa, eu acho que não traz nada de bom, nem para a pessoa que está ouvindo, nem para quem está falando, e muito menos para aquele irmão que está sendo falado sem nem saber, né? Então procurar controlar mais a nossa palavra. Eu sempre costumo fazer uma análise, uma reflexão. Se a gente vai dizer alguma coisa sobre uma pessoa, e essa coisa não vai trazer benécia nenhuma, não vai trazer nada de bom, nem para quem está ouvindo, nem para outra pessoa, é melhor calar, né, irmã? É melhor ficar em silêncio. Procurar ouvir os nossos irmãos do plano espiritual, ouvir conselhos bons e passar essas coisas boas. Falar bem daqueles que nos cercam. Nesse sentido, irmão Loivo, que nem o irmão Paulo fala ali, né, das conversações, né, que corrompem, na visão do irmão, o que a gente pode fazer, por exemplo? A gente está ali num círculo de pessoas, né, 3, 4 pessoas amigas, e de repente chega uma delas, começa a falar mal de outra. O que a gente deve fazer nesse momento? Na sua opinião, como que a gente deve se comportar? Eu acho que a melhor coisa, irmã, é não dar seguimento, não dar continuidade para essa conversa. Porque se a gente for contrariar a pessoa que já está com aquela ideia distorcida, com aquela ideia, com aquela mente deturpada, a gente vai criar um caos, vai criar intrigas, pode até virar numa briga, né? Então a melhor coisa é tentar mudar o assunto, tentar trazer uma visão diferente para essa pessoa. Tentar fazer ela enxergar de outra maneira aquela situação que ela está deturpando ali, né? Até mesmo um convencimento de mudança de atitude. Não precisa confrontar, não precisa enfrentamento, mas com calma, com paciência, trazendo coisas boas, mudando, trazendo um assunto mais pertinente, mais prazeroso, que vai edificar essa conversa. Eu acho que essa é uma maneira da gente tentar mudar isso, né? E isso não se consegue de uma hora para outra, né? A pessoa que está acostumada com esse tipo de atitude, ela geralmente já chega irritada, já chega meio fora de si, né? Às vezes. Então, se tu tentar confrontar, vai acabar se perdendo aquela pessoa, né? Esse hábito, a maioria de nós tem. Infelizmente, uns menos, outros bem menos, alguns mais, mas infelizmente a gente ainda tem isso, muita coisa assim de ficar se queixando às vezes do outro também, né? E principalmente eu lembro na época de escola, como a gente falava mal das colegas, né? A fulana é isso, a fulana é aquilo, né? Sempre um querendo ser melhor com o outro. E a gente vai crescendo, vai amadurecendo e vai tendo outras visões, mas essa mania ainda ali de más conversações, como o apóstolo Paulo fala, ainda vive no nosso meio, ainda é muito vivo isso. E aprendendo com a doutrina espírita, né, hoje ainda eu estava refletindo sobre esse tema, quando eu estava lendo ele, de o quanto a gente tem que se melhorar. E aí me veio, irmão Loivo, a questão da visão espiritual. Né, naquele momento ali, como eu disse, ali, aquele círculo de pessoas, e de repente, começam a conversar, fulano lá não faz isso, não sei o quê, e começam, né, não é falar mal, mas é de uma certa forma, né, sim, mas ficar questionando, há também toda uma vibração espiritual, né, que se cria naquele momento ali, porque nós somos energia, e isso
as pessoas ainda não conseguem ter um entendimento. Mas é bom que a gente fale sobre isso, porque é muito importante. A partir do momento em que eu vibro daquela frequência, eu estou emanando um tipo de energia. E se eu falo de determinada pessoa, essa vibração vai chegar até ela. E ela vai sentir. Além dos nossos irmãos espirituais que estão na volta, muitas vezes ainda endurecidos ali no amor do Cristo, que vão atrás da mesma pessoa e começam nos ouvidos através dos pensamentos. Olha, fulana, talvez assim, 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 né? Criando formas mentais. Então, é todo um conjunto de coisas que nós não nos damos conta. E esse lado espiritual, ele é muito forte, né, irmão? Muito. E como a gente atrai... é normal numa conversa, mas se a gente está com determinado tipo de pessoas que vibra negativamente, que vibra nessa energia de tudo dá errado, tudo vai mal, nada está bem. Geralmente são pessoas que não conseguem enxergar as coisas que estão dando certo, né? Elas enxergam o que dá errado e vão bater em cima daquilo ali. Esse é o tipo de ser que a gente atrai no mundo espiritual para perto da gente também. Né? Porque a gente está vibrando de uma forma negativa, a gente está vibrando de uma forma que não constrói nada. Então isso é que a gente vai atrair para a vida da gente. Eu vejo às vezes uma conversa, como a gente está aqui agora, uma conversação calma, serena, falando de coisas boas, né? A gente diz que o clima está leve, né, irmã? Eu me sinto bem quando eu estou com pessoas conversando sobre a espiritualidade, sobre o amor. A gente se sente leve. E quando tu está num ambiente conturbado, onde a reclamação, o falar mal é o centro da conversa, aquele ambiente fica carregado, fica pesado, a gente sente a energia que não está boa. Muitas vezes no nosso ambiente de trabalho, a gente vê um colega falando mal do outro, reclamando de uma coisa que o outro fez. Por que não exaltar as coisas boas que essas pessoas fazem? Porque sempre tem, né, irmã? Ninguém é totalmente ruim e nem totalmente bom. A gente está aqui para melhorar, para aperfeiçoar as coisas em que a gente não é bom. Então vamos procurar exaltar as coisas boas das pessoas. O que acontece de certo, deixar o errado ali para tentar se resolver, tentar controlar. Eu acho que isso vai atrair mais coisas boas para o nosso ambiente de trabalho, para o nosso ambiente familiar, para todos os ambientes em que a gente vive no nosso dia a dia. Com certeza. E no nosso Evangelho, nós temos várias lições dentro lá do capítulo 10, por exemplo, né, no item do 7 ao 13, onde fala sobre o argueiro e a trave no olho. Eu sempre enxergo a trave no olho do meu irmão, mas nunca no meu. Né? Então, o outro sempre está errado e eu não tenho defeito nenhum. Lá no item 9 e 10, não julgueis para não seres julgados. Nós temos o hábito ainda muito de julgar. Julgamos as atitudes do outro, julgamos a forma como ele vive, julgamos a religião que ele frequenta, julgamos a roupa que ele veste, julgamos a casa que ele mora, o corpo que ele tem, tudo a gente julga, né? Mas não olhamos para nós. Lá no 11 e 13, quando Jesus disse que aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Ou para os nossos dias de hoje, que aquele que nunca errou, que atire a primeira pedra. Então, são lições que estão no Evangelho e que servem muito. E se nós tivéssemos o hábito de fazer a leitura, abrir o Evangelho ao acaso, todos os dias pela manhã, e fazer uma leitura, nós iríamos começar a melhorar muito, né, meu irmão? Muito importante, irmã, muito mesmo. E talvez mais importante ainda, fazer essa leitura do Evangelho e pensar sobre aquilo que leu, interpretar as palavras que estão ali no Evangelho, entender qual é a mensagem que está sendo passada ali. Porque muitas vezes a gente abre um livro, faz uma leitura
E naquela primeira leitura ali a gente divagou coisas de fora, não entendeu direito. Eu li o Evangelho. Mas leu e não entendeu nada, não procurou pensar sobre aquilo. Eu gosto muito de frisar com as pessoas com quem eu converso, para fazer uma leitura do Evangelho e trazer aquilo para a sua vida, né? Trazer aquela lição ali para a sua vida, procurar analisar. Por exemplo, nesse texto que a gente leu agora aqui de manhã, das más palestras, eu sentei e a primeira coisa que eu fiz foi tentar buscar na minha vida. Será que eu não estou fazendo isso aí também? Será que eu não estou participando dessas más palestras? Né? Então, gente, procurar trazer o Evangelho para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Comparar as nossas atitudes com aquilo que está sendo ensinado no Evangelho. Eu acho que essa é uma forma da gente assimilar mais e começar a mudar um pouco as nossas atitudes. Né? Realmente, eu também, quando fiz essa leitura, a primeira coisa que eu fiquei, né, pensando, Ângela, eu acho que você está fazendo alguma coisa parecida com isso. Né? Será que você já não fez, ou está fazendo, não se deu conta? Né? Então, a gente tem que sempre fazer essa reflexão. E dizer a todos os nossos amigos que estão, né, nos ouvindo ou assistindo que, por exemplo, nós dois aqui não somos seres perfeitos, nós estamos ainda muito longe disso, nenhum de nós é. E cada lição, cada texto que nós lemos, que nós trazemos, conversamos e trazemos os ensinamentos dentro daquilo que a gente consegue, né, buscar, é para nós primeiro. Primeiro é para nós, né, porque nós é que estamos aprendendo muito, né, muito mesmo. E o Evangelho, ele, como diz o Haroldo, o Evangelho, ele é um livro de conduta moral cristã. Né? No Evangelho de Jesus está tudo que nós precisamos para o nosso dia a dia. Então, não vou dizer que não adianta, que não vai resolver. Mas se você faz terapia, se você faz lá trabalhos de regressão, ou se você começa a meditar e fazer vários mantras todos os dias. Mas, se você não tiver dentro de si mesmo aquela mudança íntima que precisa, não vai resolver. Pode até, num primeiro momento ali, trazer aquela tranquilidade, daqui a pouco volta. Aí, na primeira contrariedade que a pessoa tem, ela já se revolta. Não adianta ficar fazendo nada disso, porque nada disso resolve. Eu vou largar tudo de mão. Por quê? Porque não teve aquela melhora íntima. E o Evangelho nos traz isso. Ele nos ensina. Mas por que será que a maioria de nós não faz a leitura do Evangelho? Justamente por isso, porque ele nos convida à mudança. E a gente não quer mudar. E aí, quando você lê lá o capítulo do orgulho, ou esse daqui, o argueiro e a trave do olho, não julgueis para não ser julgados, você começa a ler, sabe uma coisa, eu vou parar, né, porque eu não estou tão evoluída assim, vou deixar para outra hora, e assim a gente faz. Mas nós precisamos disso. Nós estamos hoje no momento do nosso planeta, no estágio evolutivo nosso, em que nós não podemos mais fugir. Hoje nós não podemos dizer, eu não sabia. Não tem como a gente dizer, eu não sabia. Porque tudo está aí à nossa volta. Nós estamos na era da tecnologia há muito tempo. Veja só, Jesus trouxe esses ensinamentos há quantos mil anos atrás? Muito antes do Cristo já se vinha sendo plantada a semente. E ainda no nosso século nós insistimos em não trabalhar a nossa reforma íntima. Mas vai chegar um momento em que o nosso planeta, olha, agora estamos evoluindo. Quem não quer vai ter que sair, não tem o que fazer. Então nós precisamos nos melhorar muito. É como o Dr. Bezerra de Menezes dizia, vai chegar um momento em que você vai dizer assim, eu não aguento mais, a única solução é eu mudar. E aí a gente muda. Né, meu irmão? O que você acha? Eu gosto de dizer sempre que a gente tem a nossa consciência interna e a consciência externa.
né? A gente gosta muito de usar a consciência externa, que é aquilo que a gente fica observando nos outros, nas atitudes, na forma de pensar, na forma de agir. Hoje em dia tem uma coisa que está dividindo muito as pessoas, e a gente usa essa consciência externa, que é a parte da política, né? A gente olha os outros na política, critica, o nosso lado sempre está certo, mas e a gente? E a nossa consciência interna? E nós com nós mesmos? Quantas vezes no nosso dia, ou digo até na nossa semana, a gente tira para fazer uma análise interna da gente, para ver no que a gente precisa melhorar, para ver o que a gente pode estar fazendo de errado, que tem condições de mudar. E não precisa, irmã Ângela, ser grandes mudanças, grandes atitudes. A gente não consegue mudar toda a nossa vida, toda a nossa maneira de pensar e de agir de um dia para o outro. A gente tem que ir indo aos poucos, mudando pequenas atitudes, né? E uma das pequenas atitudes são essas más palestras. Isso é só um grãozinho de areia que a gente pode começar a mudar no nosso dia a dia, né? Para fazer a nossa reforma íntima, para nos prepararmos para essa mudança planetária, essa sim uma grande mudança, né? Então eu acho que tem que começar no pequenininho, dentro da gente, com pequenas atitudes, com pequenas mudanças, e aí é uma maneira da gente conseguir chegar mais perto, né? Com certeza. Essas mudanças, por mais difíceis que sejam, são necessárias. E pequenas atitudes, como o nosso irmão falou há pouco, né, ali dentro do nosso lar, muitas vezes nós não temos paciência em conviver com aquelas pessoas que estão diariamente conosco, mas que nós escolhemos. Nós pedimos para estar com elas no plano espiritual, antes de estar aqui. E elas também escolheram estar conosco. Então, aquela paciência, muitas vezes, do pai, da mãe, ouvir o filho, né, de deixar ali de lado, eu tenho que terminar aquele trabalho, mas não me custa eu ficar 5, 10 minutos ali no quarto com meu filho, ou de ler uma história para ele, ou conversar, ou ouvir. Porque muitas vezes, para nós adultos, uma fala de uma criança ou de um jovem, isso daí é coisa de criança, coisa de adolescente, não faz sentido. Mas para eles, aquele momento deles serem ouvidos é muito importante. Vai fazer toda a diferença, talvez na vida toda deles, né? Então, são pequenas mudanças, como o irmão falou, atitudes no nosso dia a dia, né? Desde levantar com mais calma, né? Não sair de casa apressado, ter tempo para os filhos, como eu falei, nem que seja um pouco, né? Ter tempo para si, né? Como ele falou também, refletir. Como que eu fiz hoje, como que foi o meu dia. Santo Agostinho fazia isso todas as noites. Antes de dormir, ele refletia sobre o dia que ele teve, sobre as atitudes, se ele deixou de falar algo que poderia ser útil, se ele falou algo que não poderia ter sido útil, né? Então, tudo isso nós temos que fazer essa reflexão, porque isso nos traz uma paz, uma tranquilidade muito grande. Quando você falou ali da gente dar ouvido para nossas crianças, irmã, eu lembrei também das pessoas de idade, dos nossos velhos. Assim como a gente muitas vezes está vivendo a nossa vida, não tem paciência para as crianças, a gente também não tem paciência com os nossos idosos, né? Porque começa de repente a repetir as histórias, a contar histórias lá de antigamente, que a gente não sabe do que se trata muitas vezes. Começam a ficar um pouco ranzinhos. Isso, um pouco ranzinza, né? E a gente não tem paciência com eles. Mas, gente, é o nosso caminho. Nós todos vamos chegar lá. Nós também vamos ficar ranzinzas, vamos ficar relembrando o passado, conversando coisas que não vai ter o interesse dos jovens, né? E aí, como é que vai ser? Vamos conversar sozinho? Vamos dar mais assistência, vamos dar mais atenção. Além do que, essas pessoas de idade, que a gente muitas vezes ignora, irmã, tem tanta coisa boa para nos passar.
né? Às vezes nas histórias delas que a gente não dá ouvidos, tem tanta mensagem bonita, tem tanta coisa boa para a gente trazer para a nossa vida. Então vamos procurar ouvir mais os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos idosos, conviver com as pessoas, amar mais as pessoas. Eu acho que isso vai trazer um sentido maior para essa nossa passagem aqui, né, irmã? Eu estava refletindo esses dias sobre essa questão dos idosos, né? Que muitas vezes nós queremos fugir deles. Né? Muitas vezes a gente convive ali, né? Tem aquela convivência, e aí você acha, eu vou embora, eu vou me mudar daqui, eu vou para outro lugar, eles que fiquem, porque, né, eu não tenho mais paciência. E eu também não tenho obrigação nenhuma. E tem aquelas questões, várias questões, muitas desculpas, né, que a gente vai dando. E aí, nessa reflexão, eu pensei justamente isso que o irmão falou há pouco. Mas nós também vamos envelhecer. Nós também vamos ficar idosos. E aí me veio aquele pensamento. O mais importante não é ter alguém, talvez isso tenha vindo até, né, por intuição espiritual, naquele momento. O mais importante não é ter alguém que te leve ao sol, mas alguém que te tire do sol. Né? Então, ter aquela pessoa sempre ao lado. Aquela pessoa que vai estar ali, não importa a maneira como ela vai estar, mas ela vai estar do teu lado, te cuidando, te amparando. Então, ter esse cuidado com nossos idosos é ter o cuidado conosco mesmo também. Então, neste momento, eu vou pedir ao nosso irmão para fazer a prece final do encerramento do nosso diálogo de hoje. Vamos rogar a Deus Todo-Poderoso que nos envie bons espíritos para assistir-nos, afastar aqueles que poderiam nos induzir ao erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade e a impostura. Afastai também, Senhor, os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignai a vir nos instruir, tornai-nos dóceis, aceptíveis aos vossos conselhos e afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúme. Inspirai-nos a indulgência, a benevolência para com o nosso semelhante, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que os nossos sentimentos, dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Que assim seja.